Você sabia que a água da estância é considerada uma das águas minerais mais leves que existe? Captada a 120 metros de profundidade e num local privilegiado pela natureza, a fonte está localizada em Barra do Ribeiro, Rio Grande do Sul. E é daqui que surge a água levíssima, com uma composição mineral extremamente leve devido a um solo rico em rochas de diferentes tipos e cores, é que se consagram os benefícios medicinais especiais que ela possui, fazendo com que ela seja uma água única, pura e muito leve. Nossos cuidados começam com o respeito ao meio ambiente e ao incentivo à sustentabilidade. Desta forma, compreendemos que poderemos ir mais longe, fazendo a diferença e proporcionando excelência na qualidade dos nossos produtos. Água da estância, a água como deve ser. Aqui na Urban Arts tudo é pensado em você, inclusive para o seu conforto na hora de fazer as compras. Além do atendimento que vocês já sabem com uma consultoria expert em arte, você também tem a tranquilidade de fazer as suas compras com calma, pois nós dispomos de estacionamento para você deixar o seu carro. E aí, o que tá faltando para te vir nos fazer uma visita e levar a arte para o seu dia a dia e para o seu lar? Venha nos visitar e se encante com tudo que preparamos para você. Bom dia! Você está no programa Aqui Entre Nós. E hoje eu tenho uma convidada arrasadora. Camila Padilha, seja bem-vinda! Ai, Fê, coisa boa estar aqui contigo hoje. Muito bem-vinda! A Camila, ela é educadora física há mais de 10 anos. Então, mulheres, por favor, fiquem aqui entre nós, porque a nossa conversa vai ser muito inspiradora. Vai ter o poder de te transformar também, assim como a Camila já transformou um bocado de mulher, né, Camila? É verdade, Fê. Como educadora física, os teus principais clientes sempre foram mulheres? Sim. Sabe que quando eu comecei, Fê, as mulheres, eu comecei sempre com aulas coletivas, né? E o público, desde o meu primeiro semestre, sempre foi as mulheres. E nesse período, eu conheci cada frustração da mulher, tudo aquilo que elas estavam vivendo, o que elas tinham anseio, e elas ficavam assim, dizendo, Cami, eu gostaria de melhorar isso, aquilo outro. E eu entrei nesse universo, assim, de cabeça, né? E eu me lembro que no primeiro semestre já da graduação, eu via que elas precisavam, além da parte de melhora da composição corporal e tudo mais, elas precisavam de acolhimento. Entendi. Que às vezes elas não conseguiam ter esse acolhimento, né? Então a gente trouxe esse acolhimento para elas também. E me conta, assim, a tua família é de educadores físicos, é de pessoas que já, assim, se preocupam com a questão da saúde, são pessoas que sempre frequentaram academias, que sempre buscaram uma melhora do corpo, ou tu saiu, assim, diferentona? Eu saí totalmente diferentona, né? Eu sempre fui aquela que gostava muito da parte de dança, da parte de entretenimento, assim, também. E daí, quando eu vi essa questão do esporte, do exercício, ele mudou a minha vida. Porque quando eu era pequena, eu tinha muito aquela coisa, desde criança, aquela comparação. Eu sempre fui mais cheinha, a mais cheinha da turma, sabe, Fê? Bem-vindo ao meu clube. A mais cheinha da turma. Então, tu via, assim, as minhas amiguinhas mais magrinhas, mais pequenininhas. E eu, assim, sempre mais cheinha. E aquilo me gerava, a comparação, desde pequena, já me gerava frustração. E essa frustração, por tentar alcançar um padrão igual a das minhas amigas, elas começou a me trazer alguns tipos de compulsões alimentares. Que é muito comum. Muito comum. Então, o que aconteceu? Naquele momento ali, eu comecei a buscar nos exercícios, nos esportes. Já com 14 anos, eu comecei a frequentar a academia. E daí eu vi que nas aulas coletivas, além de mudar a minha relação com o meu corpo, porque eu comecei a emagrecer, comecei a me achar bonita e comecei a ver, nossa, o exercício está mudando
a minha vida, né? E eu escolhi para... Isso por volta dos 14. 14 anos, Fer. Olha, que cedo, né? Isso. E daí o que aconteceu? E nessas aulas coletivas, eu me sentia muito acolhida também. Então eu percebi que a minha relação com o espelho estava mudando totalmente. E eu pensei assim, quem sabe não, então, começar a ajudar através do exercício a curar e trazer essa liberdade para outras mulheres, né? E de que forma que tu começou, assim, Camila? Tu já foi para a educação física como primeira opção de vida? Ou tu iniciou a tua carreira de uma outra maneira? Tu foi primeiro numa área de segurança ou tu já foi direto? Olha, é isso que eu quero da minha vida. Então, a primeira coisa que a minha família queria que eu fizesse farmácia, outras profissões, assim, eu falei, gente, eu não consigo me ver trabalhando nessas outras áreas. Eu tentei fazer tecnólogo de radiologia no hospital, que nem eu te falei, porque a minha família vem de uma família da área da saúde, né? E eu não consegui. Então, a educação física, ela veio como uma segunda opção na minha vida. E veio para transformar mesmo. Então, aqui já vai o primeiro insight, que eu acho que é super importante trazer para ti aqui. Porque o que acontece? Normalmente, nós temos essas primeiras opções de vida já muito recente. Sim. Lá por volta dos 14, 15, 16 anos, a gente precisa definir o que faz da vida, né? Então, já que a tua primeira opção não deu certo e a segunda era isso que te vocacionava, tu iniciou logo por academias? Tu iniciou pelo mais tradicional, pelo comum? Ou tu foi já em outros momentos, assim, tu já pensou em algo específico que já estava te ajudando, mas que tu podia transformar nisso num produto? Então, o que aconteceu? Eu comecei a deslumbrar as aulas coletivas. Então, aquele ambiente com aquelas mulheres todas com o mesmo propósito, com a mesma intenção, com o mesmo objetivo, me cativou e fez com que eu ficasse apaixonada. Eu falei assim, é isso que eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar com o público, quero trabalhar com mulheres e no coletivo. Então, ali eu comecei aulas dentro das academias mesmo. Daí eu comecei foi tão grande a procura por essas aulas que as mulheres começaram a ver, assim, que tinham resultados. E tu sabe, fica engraçado, né? Porque no começo, a gente tinha poucos materiais. Tu sabe aquilo assim, tu chega na academia e tu olha assim... O que eu faço com isso? O que tem nessa sala aqui, na academia de bairro? Não tem nada. Não. Eu vou ter que me virar com o que a gente tem aqui. E daí eu comecei a montar estruturas de aulas curtinhas, estrutura de aulas dinâmicas, que elas conseguissem fazer naquele período lá. E a coisa começou a fluir, a fluir, a fluir. Quando veio, já tinha outros lugares querendo que eu fizesse as aulas. Condomínios. Então, comecei a atender em vários condomínios, em aulas deliveries. E foi crescendo uma proporção que nem eu mesma esperava. E essa tua metodologia, óbvio, né? Com base numa fisiologia, Sim. com base no teu estudo próprio, porque tu conseguiu desenvolver o teu método que funcionou contigo, já que tu era mais cheinha, mais gordinha e tudo mais. Esse teu método, ele utilizava algum tipo de equipamento? Tu tinha aulas especializadas? Ou ele era nesse ambiente, assim, coletivo da academia? Porque eu já fiquei sabendo, né, pelas redes sociais, aliás, vocês procurem a Camila, é @Camila Padilha. Camila Padilha Personal. Personal e @treino com Camila, Isso. né? Então, assim, procurem a Camila que vocês vão ver que ela já fez muita coisa. E uma das coisas foi o cangu, né, Foi Camila? o cangu. Tá. Sabe o que o cangu, ele entrou na minha vida de uma forma, assim, muito inusitada. Porque eu estava prestes, assim, sei lá, sabe quando tu entra naquele conflito de carreira, Fer? Com certeza. Tu fala assim, será que eu continuo nessa área? Será que eu não continuo, né? Questão salarial, questão de trabalhar, de repente, ajuste de horário, de família. Daí eu pensei assim, e ele surgiu do nada, assim. Colocaram uma bota no meu pé e falaram, o que tu acha desse equipamento? O que tu acha dessa aula? Eu falei, gente, me apaixonei. Estou enlouquecida por esse treino. E comecei a montar estruturas de aulas e metodologia com aquela bota de alta absorção de impacto. E eu não fui a pioneira aqui em Porto Alegre, mas eu fui a que popularizou no Brasil a modalidade. Que máximo! Então, arrastei porque mais... tu juntou, provavelmente, a tua metodologia que tu já tinha com o desenvolvimento, enfim, do cangu. Para quem não se lembra, o cangu foi uma febre. 2014. Viu? Eu tô falando de alguns anos atrás, né? Porque a pessoa já tem um tempinho de vivência.
Mas a gente está falando de uma época que o cangu virou algo que foi, assim, uma febre. Assim como está o beach tênis agora. Sim, foi o CrossFit também que já Foi teve. o CrossFit também, exatamente. E aí, Camila, esse cangu explodiu, tu desenvolveu métodos e as tuas aulas, patenteou. Na Biblioteca Nacional. Tá, perfeito. E daí formei professores, montei um grupo de professores, uma empresa chamada Cangu Top Team em Porto Alegre, Generation Systems, que é uma nova geração de professores por todo o Brasil, que acabaram um programa de treinamento com equipamento que acabavam dando as aulas em todo o Brasil. Então, tinha professor em Curitiba, em São Paulo, Rio de Janeiro, que seguiam a mesma metodologia. Que máximo, Camila. Me lembro que no primeiro treinamento que eu dei, foi na Convenção Brasil, que a gente teve aqui na PUC. Gente, veio gente do Piauí fazer aula. E é sério, eu não acreditei. Eu falei assim, tinha mais de 50 professores em Porto Alegre. Gente que nunca tinha pensado em botar os pés em Porto Alegre. E eu fiquei assim, gente, tem muita gente aqui. E foi sensacional, foi incrível. E daí ali... Camila, e nesse ano, assim, a gente está falando de 11 anos atrás, Isso. né? Tu achava que tu tinha chegado no teu auge da carreira? Ou no teu auge do sucesso? Ou tu tinha aquela questão assim de, olha, eu tô super feliz no Cangu agora, mas eu posso pensar em novos produtos ou eu posso criar. Quanto tempo tu vivenciou isso do Cangu? O Cangu foram 10 anos, até 2024. Foram 10 anos, 2014, porque eu entrei mesmo com o Cangu ali, foi 10 anos. Ano passado... foi quando eu disse assim, tá, gente, olha só, deu pra mim 10 anos de Cangu, agora eu quero trabalhar mais com personal, ficar mais quietinha, né? Mas não adianta, Fer, a vocação é algo que vem, os insights vêm, a gente fica inquieto, né? E suga. E suga. Daí eu comecei a trabalhar com possibilidades de treinamento que eu vi com mini band. Com elásticos. Eu comecei a ver as possibilidades que as pessoas tinham, porque assim, o que acontece? As pessoas treinam na academia e tem pessoas que não conseguem ir para academia. Com certeza. Às vezes, uma mãe que recém teve um filho, né? Recém teve bebê. Ou então, a agenda é muito difícil, não consigo pegar o carro e ir, tem que cuidar das crianças. É muito enlouquecedor. Então, eu vi que essas mulheres, elas estavam desassistidas. Elas estavam sem suporte. Ali na pandemia, eu comecei a perceber isso. E que foi ficando cada vez mais forte, mais forte, mais forte. Eu comecei a estudar estratégias de treinamento que a gente conseguia realmente que fosse eficiente para essas mulheres serem alcançadas com o treinamento sem precisar de peso, sem precisar de máquina, que elas possam fazer na sala, ou aqui, ou no intervalo do trabalho. Entendi. E até tu comentou da pandemia. Camila, como é que foi a pandemia para ti? Porque assim, para todos nós foi um reflexo dessa questão de ficar em casa e ter que, primeiro, experienciar ficar sozinho, né? Para quem não tinha marido, filhos e tudo mais, e ficar na solidão de casa. Segundo, para quem tinha essa vivência familiar, efetivamente conviver todos em casa. E terceiro, para quem tem uma atividade que é cheia como a tua, como a tua agenda, como tu estava no desenvolvimento de Cangu, de personal, academia, como é que foi para ti esse reflexo da pandemia? Primeiro, foi um baque, né, Fer? Parar tudo. Eu estava com uma agenda programada para treinamentos, curso, tudo mais. Até a pandemia começou mais ou menos em meados de janeiro, né? Fevereiro eu estava dando um curso no navio, num cruzeiro, em fevereiro, quando começou já a pandemia, assim, a questão da vigilância e tudo mais. E daí depois fechou tudo. Eu estava com a agenda programada para curso, para treinamento, para aulões, tudo. Até julho, agenda fechada, de um final de semana atrás do outro. E daqui a pouco parou as aulas, parou os projetos, parou tudo. Primeiro momento que eu tive foi uma ansiedade. Tanto é que na pandemia eu engordei 10 quilos. Então, amiga, assim, né? Eu volto para as pessoas de casa para dizer assim, tá vendo? A Camila é personal, educadora física, há mais de 10 anos nessa profissão, tem o domínio do corpo, da mente, já tinha se autotransformado e ainda assim sofreu na pandemia. Então, para ti que está em casa, e aí assim, recém teve filho, né? Passou por um processo, um pouquinho mais de sobrepeso,
Presta atenção no que a Camila vai trazer agora. Exatamente, engordei 10 quilos. E não é porque eu não estava fazendo nada, não, tá? Eu estava treinando, mas a minha mente, ela estava muito ansiosa. Então, não tive episódios de compulsão como antes, mas a gente fica mais ansioso, come mais, né? A mente domina muito isso, né? Sim. E daí... E confinado, né? Confinado. Foi algo surreal, assim. Daí, o que eu vou fazer agora? Vamos fazer as pessoas se movimentarem através do online. Então, a gente começou com as lives. A gente fez eu falo que é um Netflix, assim, de exercícios. E daí a gente começou, então, uma live atrás da outra, para fazer com que essas mulheres não parassem, né? Daí, treinando com o peso do corpo, treinando com as botinhas, que na época já era forte ainda. E assim a gente foi indo. E depois da pandemia, eu segui com esse treinamento, com esse processo online também, eu não parei. Então, assim, eu posso te dizer que a pandemia, para ti, primeiro, foi esse momento de susto coletivo, como para a grande maioria, mas tu conseguiu transformar isso num novo produto. Um novo produto. Que é, olha, você consegue treinar em casa também, com resultados, e não precisa necessariamente ir para uma academia neste momento. Exatamente. Tá. E aí, assim, como é que isso acontece de fato dentro da tua casa? O que eu preciso começar? Porque, assim, olha, eu tenho 42 anos, preciso de um espaço delimitado, preciso comprar pesos. Como é que funciona, Camila? Então, Fê, a primeira coisa que você precisa fazer é dizer assim, eu quero. A decisão. Perfeito. A decisão, ela é fundamental, porque você mesmo vai se boicotar, porque a gente tem disso, assim, vou deixar para depois, tenho que cuidar dos filhos, tenho que fazer isso, e tu vai te deixando para depois. Você tem que olhar para si primeiro e dizer assim, eu quero ter esse momento de autocuidado comigo mesmo. Esse momento é importante para mim. Então, essa é a primeira consciência que tu tem que ter. Primeiro é o trabalho na tua mente, depois começa pelo teu corpo. Perfeito. A mudança. Perfeito. E daí, depois disso, por exemplo, eu trouxe uma estratégia de treinamento com elásticos que tu não precisa ter muito acessório, mas tu pode começar com eles, tu pode começar com o peso do teu corpo, entendeu? Não tenho nada aqui, começa fazendo. Ai, Cami, quanto tempo eu tenho que fazer? Isso. 10 minutos por dia. Se você faz 10 minutos por dia, eu prefiro que você faça com uma constância, 10 minutos por dia, do que uma vez por semana, 1, 2 horas. E existe, assim, um melhor horário para fazer? Tem que fazer em jejum? Não tem que fazer em jejum? Prefiro fazer de manhã? Como é que funciona isso? Isso vai depender da tua disposição. Tem pessoas que preferem treinar de manhã porque gostam de se sentir mais dispostas durante o dia. Outras pessoas dizem assim, eu prefiro encerrar o meu dia e treinar depois que eu já vou descansar, eu já vou dormir. Isso vai depender da tua rotina, daquilo que se encaixa melhor. Tem gente que prefere treinar de tarde. Isso vai depender de como é a tua rotina, teu modus operandi, assim. Entendi. E aí, assim, ó, Camila, eu tenho 40, tenho 50, tenho 60, tenho condições, às vezes, muitas vezes de saúde, né? Pressão alta, sou cardiopata. Qual é o cuidado que eu tenho que ter de iniciar esse teu programa? Exemplo, só com o peso do corpo, por exemplo. Eu preciso, obviamente, né? Procurar um médico e dizer, olha, vou começar exercícios físicos em casa. É isso. Por exemplo, eu tenho estratégias para a pessoa conseguir realizar o treino adaptado. Então, a gente tem níveis de adaptações que você faz durante progressões do treino. Você vai começar ali fazendo, por exemplo, um agachamento, sentar e levantar. Simples. E aquilo já vai te deixar ofegante, aquilo já vai te deixar... Nossa, minha frequência cardíaca subiu. No outro dia eu fiquei toda dolorida. Só que vai chegar um momento que você vai se acostumar e vai se adaptar àquele exercício. Então, a gente vai dar um estímulo maior, você vai usar um acessório. Daqui a pouco você vai aumentar a tensão desse acessório e você vai progredir. O problema é que as pessoas já querem fazer uma aula super alta intensidade. Sim. E aí, no outro dia, estão mortas, e não conseguem fazer mais nada. manter essa rotina. Então, os estímulos que você tem que fazer são pequenos, que você consiga realizar e progredir ao longo do tempo. Porque o resultado, o segredo do sucesso de você progredir, ter resultado no seu corpo, é a progressão. Pequenos estímulos possíveis que você faz ao longo de um período. Daí sim você vai ver que há a diferença no seu corpo. Que lindo! Eu adorei saber disso. Porque assim, né? Quando a gente começa
algo novo, sempre vem essa ansiedade, né, Camila? Então, assim, me sinto ansiosa, eu quero tanto ter um corpo bonito, eu quero tanto emagrecer, eu não sei por onde começar, me inscrevi 1000 vezes na academia e aí não basta se inscrever, a gente precisa ir. Exato. Então, assim, a Camila está trazendo aqui exemplos simples de como em casa, com 10 minutos por dia, você consegue já grandes resultados se tiver uma constância, disciplina, organização. No próximo bloco, a Camila vai falar muito mais sobre isso e vai te trazer histórias transformadoras, tanto dela pessoal, como também das alunas. Até já! Você sabia que a água da estância é considerada uma das águas minerais mais leves que existe? Captada a 120 metros de profundidade e num local privilegiado pela natureza, a fonte está localizada em Barra do Ribeiro, Rio Grande do Sul. E é daqui que surge a água levíssima, com uma composição mineral extremamente leve devido a um solo rico em rochas de diferentes tipos e cores, é que se consagram os benefícios medicinais especiais que ela possui, fazendo com que ela seja uma água única, pura e muito leve. Nossos cuidados começam com o respeito ao meio ambiente e ao incentivo à sustentabilidade. Desta forma, compreendemos que poderemos ir mais longe, fazendo a diferença e proporcionando excelência na qualidade dos nossos produtos. Água da estância, a água como deve ser. Aqui na Urban Arts, tudo é pensado em você, inclusive para o seu conforto na hora de fazer as compras. Além do atendimento que vocês já sabem com uma consultoria expert em arte, você também tem a tranquilidade de fazer as suas compras com calma, pois nós dispomos de estacionamento para você deixar o seu carro. E aí, o que tá faltando para te vir nos fazer uma visita e levar a arte para o seu dia a dia e para o seu lar? Venha nos visitar e se encante com tudo que preparamos para você. Então, voltamos aqui entre nós com a Camila Padilha, educadora física há mais de 10 anos. E nós estávamos conversando, né, Camila, sobre essa possibilidade de estar em casa. Isso. Tá, e aí me conta, tu criou um protocolo próprio de treinamento em casa com elásticos, Sim. com as bands, é isso? Me explica como é que funciona ela. Os elásticos, Fê. As pessoas perguntam assim, Cami, será que dá resultado mesmo treinar com elástico? Gente, você vai treinar com peso e existe uma quilagem ali, 5 quilos. As bands, você pode trabalhar também com os mesmos 5 quilos. Porque a gente tem quilagens do elástico que você consegue administrar conforme você estica o elástico, mais tensão ele vai te dar e mais esforço você vai fazer. Então, a gente consegue trabalhar e ter um resultado substituindo vários exercícios que você faz na academia, com peso, com halteres, com os elásticos. Então, ele é um acessório de custo-benefício que é baixo. Então, ele é mais barato, ele não ocupa muito espaço. E as pessoas conseguem ter grandes resultados com a tensão dos elásticos, fazendo agachamento, fazendo puxada, remada, vários exercícios que as pessoas geralmente fazem na academia. Perfeito. E assim, Camila, existe alguma contraindicação ou algum cuidado que tu precisa ter ao utilizar os elásticos? Assim, porque quem já teve ou já participou ou já teve a necessidade de fazer fisioterapia, por exemplo, normalmente tem aqueles elásticos bem fraquinhos, aquela coisinha que tu vai fazer pela repetição e tudo mais. E o que a Camila nos trouxe aqui? Que existe outras bands e outras formas que ele tem um tensionamento equivalente à quilagem da academia, que é algo que para mim é algo novo, né? Então, assim, qual é o cuidado que eu preciso ter? Eu vou comprar o teu protocolo e aí tu me dá assessoria através da minha casa e vai me dizendo
a forma que eu vou iniciar, é isso? Sim, eu tenho dentro do meu protocolo de treinamento que você pode ir progredindo, que nem você progride a carga na academia, aumenta o pezinho ali, né, de um aparelho, ou aumenta a carga de um halter. Com os elásticos acontece da mesma forma, a gente tem níveis de intensidade de tensão do elástico. Você pode aumentar a intensidade, começar com bem levinho para fazer um exercício. Esses, os tranquilinhos e daí de você vai fisioterapia. progredindo a tensão do elástico. Eu sempre aconselho para meus alunos, adquiram um kitzinho, um kit de elástico. Ele vem com diferentes cores. Diferentes cores. E daí você consegue administrar e de acordo com o exercício que você vai realizar e progredir essa tensão desse elástico conforme você vai evoluindo nos treinos, né? E outra coisa importante também, que eu tenho estratégias que eu direciono vocês de que forma, que posição no corpo você deve colocar para deixar o exercício mais fácil ou mais difícil, usando o mesmo elástico. Era justamente isso que eu ia te perguntar. Eu consigo movimentar, assim, todas as áreas do meu corpo? Tipo, braço, pernas, abdômen, consigo todos eles com elástico? Sim, o elástico ele tem algo que se chama funcional. Quando você trabalha com um agachamento com elástico, ele vai fazer com que você trabalhe o seu corpo todo em contração muscular, não só o músculo alvo, por exemplo, quero trabalhar minha perna. Isso, como era antigamente, né? Antigamente a gente olhava só um músculo ali, só o musculinho da perna. Quero ficar com uma perna mais bonita. Vai fazer o exercício com elástico, você vai trabalhar associado com a perna, o seu abdômen, as suas costas, a sua postura, tudo isso associado, tudo isso combinado. Por isso que a gente diz que é um exercício que você vai fazer localizado, mas funcional, porque você trabalha todo o seu corpo como se fosse uma engrenagem, assim, ao mesmo tempo, não segmentado apenas. Por isso que as minhas alunas têm muito resultado em todo o corpo. Começa a ver melhora no abdômen, começa a ver melhora na postura, melhora de alívio de dores nas costas, e tudo isso a gente consegue fazer treinando com esse acessório, que é poderoso. Eu achei o máximo, porque na verdade, assim, né? Quando a gente está falando de cuidar de si, cuidar do corpo, melhorar as questões, não é só a beleza física, né, Camila? Porque a gente tem a pretensão de ter uma vida longa, de poder ter essa funcionalidade, essa liberdade de não depender do outro. Então, assim, questões de joelho, articulações, o que isso também desenvolve? O que acontece, tá? O elástico, ele tem uma peculiaridade muito grande, porque quando você faz com ele, ele protege as tuas articulações, ele não gera uma compressão articular. Por exemplo, uma pessoa que tem escoliose, problema na coluna, dor na lombar, né, hérnia de disco, quando você faz o exercício com elástico, você não gera uma compressão nessa coluna. Então, tu vai estar protegendo essa coluna. Quem tem hérnia, por exemplo, tem hérnia, a gente fica com aquela musculatura toda em volta da hérnia, muito comprometida, fraca, e gera dor, desconforto. Então, você precisa fortalecer essa região e, ao mesmo tempo, você precisa proteger essa estrutura. Claro. E se você faz um treino com barra nas costas, isso pode agravar, comprimir, e isso ainda comprometer ainda mais essa lesão. Quando você faz o treino com elástico, com a mesma quilagem que você faria, com o mesmo peso, com a barra, você consegue fazer sem comprimir essa estrutura e fortalecer de uma forma sem ser intencional, direta ali, como você vai fazer ela funcional. Você vai trabalhar toda essa estrutura sem nem perceber que você está trabalhando, entendeu? Sim. Tu tinha comentado que, assim, basta a pessoa, a mulher, né, que é a maioria do teu público, né? Basta a mulher querer muito, se organizar e ter um espaço que seja confortável para ela, né? Isso. E, assim, qual é o outro conselho que tu daria para quem tá com essa dificuldade? Assim, eu tenho um acúmulo de gordura, eu tenho uma falta de massa magra ou uma falta de massa muscular, eu tenho dores nas articulações. Ela consegue fazer todas as coisas ou não? Primeiro eu preciso perder gordura, primeiro eu preciso combinar um cardio, um HIIT, alguma outra coisa. De que maneira que ela começa? A primeira coisa que a gente tem que entender é que para a pessoa começar a perder gordura, o maior, eu digo, a máquina de emagrecimento se chama massa muscular.
Quanto mais massa muscular você tiver, mais tu vai acelerar o teu metabolismo, mais você vai conseguir gastar caloria, até mesmo no teu repouso, quando estiver descansando lá com a tua família, tu vai conseguir gastar mais energia. Eu digo que o teu metabolismo ele vai acelerar, quanto mais músculo você tiver. E óbvio que associado com o treinamento cardiovascular, né, isso vai melhorar muito o teu potencial. Você tem estratégias de treinamento que a gente consegue associar os dois. A gente consegue fazer com que você ganhe essa massa muscular e perca essa gordura também, nas estratégias de treinamento que a gente adota. Por exemplo, as minhas alunas, elas fazem um cronograma semanal. Tá. Eu divido esse treino de uma maneira que elas façam os exercícios de treinamento de força curtinho, 15, 20 minutinhos ali. Daí depois elas vão para outros exercícios também de HIIT, que as pessoas acham que aquele treinamento metabólico de HIIT é aquela pulação. E não é isso. O treinamento de metabólico, que vai fazer o teu metabolismo ficar acelerado, é aquele que tu consiga fazer com que a tua frequência cardíaca suba e tu mantenha isso por um tempo. Tá. E não precisa ficar pulando, saltando e nada disso. Então, elas seguindo esse protocolo, elas vão conseguir aumentar a massa muscular e diminuir o percentual de gordura também. Perfeito. E outra questão, Camila, que eu trago aqui para ti. O teu público, massivamente, são mulheres, né? E essa questão de autocomparação e de rede social e de, assim, Camila, eu quero esse corpo aqui. O que tu tem para dizer para elas? Gente, sério, além dos treinamentos, né, que eu tenho do programa, eu tenho a consultoria online. E a consultoria online vem muito as meninas que falam assim, Cami, olha só, eu queria ficar assim. Exatamente, olha, eu quero este braço, eu quero bunda. esse corpo. E a primeira coisa que eu faço elas entenderem é que cada pessoa é única, tá? E eu trabalho muito, Fer, com o formato do corpo da pessoa. A gente tem diferentes formatos do corpo. Cada mulher tem um biotipo, tem um formato. Sim. E eu trago isso para elas assim, olha, Fer, que é minha aluna, né? Quem não sabe, a Fernanda é minha aluna de personal, tá, querida? Estou assim, cada dia melhor. Eu que cuido desse corpinho, desculpa aí, Cada tá? dia melhor. E a Fer tem, por exemplo, um biotipo que ele é um biotipo mais maçãzinha, né? Isso. Que tem um acúmulo maior de gordura em abdômen, a perna mais fina. E o que eu fiz pra ti, Fer? Nossa, o que ela fez é só vocês olharem um antes e um depois no meu Instagram, que vocês vão ver. Eu tava com um bebê quando cheguei às mãos da Camila e 15 quilos assim. Né? E aí, o que acontece? Quando a gente tem essa questão de sobrepeso, e eu fui uma pessoa que sempre treinei, né, Camila? Então, assim, um beijo pra minha outra personal, que é Fenovisque, que também cuidava do meu corpo e que também trabalhou com a Camila. E aí, o que acontecia? A Camila me disse, Fernanda, tem determinados coisas que a gente vai mudando devagarinho e tem outras que tu já vai ver uma super mudança em pouco tempo. E esse pouco tempo foi muito rápido, né, Camila? Foi. Porque, assim, a perda de gordura abdominal foi incrível. A definição de braços melhorou muito, costas e as pernocas, né? Sim, porque o que acontece? As pessoas têm que entender, analisar o formato do teu corpo. Eu tenho esse formato desse corpo. Daí você chega com uma foto com um corpo biotipo totalmente diferente do seu. Daí sabe o que vai acontecer? Você vai treinar, ficar horas treinando e vai dizer assim, nossa, eu não consigo chegar. Você vai se frustrar. Muito E vai isso. desistir. Muito. Agora, se a gente consegue ver, identificar qual é o formato do teu corpo, consegue investir nos exercícios e na sequência certa, aonde você tem que ganhar massa muscular, aonde você tem que diminuir gordura, a gente consegue fazer, que eu chamo de harmonização corporal. Que nome lindo, adorei! Sim, e daí você consegue acentuar ainda mais os pontos fortes que tu tem e melhorar os pontos fracos. E daí você vai ficar com uma silhueta muito mais harmônica, muito mais bonita. Porque as pessoas acham assim, ó, ai, olha a minha barriga. Mas as pessoas quando te olham, Fer, elas não olham só para tua barriga, elas olham para Fer, o contexto todo. E se tu cria uma silhueta mais harmoniosa, de acordo com o teu biotipo e melhorar isso,
você vai ficar muito mais bonita desse jeito que a Fer tá hoje. Muito obrigada, nega. Estamos, né? Estamos. Então, eu trabalho muito, Fer, na identificação das mulheres, assim, e saber qual é o formato do teu corpo. Eu ensino isso para elas. Ó, o teu corpo, o teu biotipo é esse. Tem várias meninas, por exemplo, que tem que eu chamo de corpo triângulo, né? Que é aquele que é um corpinho mais triângulozinho, assim, que olham para mim e dizem assim, Cami, eu queria melhorar muito o meu culote, eu tenho muito culote. E eu olho para ela, não é o culote que ela tem, é a estrutura do quadril dela que é mais largo. Daí, o que eu falo? O que a gente vai fazer nesse corpo? Eu não vou mexer no teu quadril. Eu vou melhorar o teu tônus muscular da tua coxa. Claro. Porque se tu aumentar o tônus muscular da tua coxa, tu vai harmonizar essa perna e quem olha para ti vai dizer assim, nossa, que corpo mais bonito, uma silhueta mais harmoniosa. Então, é isso que eu trabalho com as meninas, com as mulheres, né? Tanto mulheres acima dos 35 que chegam a mim, as de 65, e assim a gente vai evoluindo e eu vou ensinando isso para elas. E o processo de fidelização dessas mulheres, de frequência, se torna muito melhor. Elas conseguem manter o exercício, porque elas veem a realidade, o quanto elas conseguem evoluir, progredir e mudar, sem sofrer. Nossa, e assim, adorei essa ideia de harmonização corporal, porque a harmonização facial, né, nós já estamos super acostumados. Mas tem um detalhe, né, Fer? Quando a gente faz harmonização facial, é dias. O processo de harmonização corporal, eu digo, tem que ter paciência. Com certeza. É construção, é tijolinho por tijolinho que você vai construindo ao longo do tempo. Então, as meninas, as mulheres em si, têm que ter muita paciência com isso. Camila, é assim, queria saber um pouco mais da Camila Padilha, né? A Camila que se transformou nisso tudo, um mix de produtos voltados para mulheres e tudo mais. Camila, assim, tu já comentou, né, que lá no início tu era assim como eu, né? Sempre mais cheinha, mesmo com os problemas alimentares, os gatilhos emocionais. Sim. O quanto que tu, Camila, teve que trabalhar isso em ti? Assim, óbvio, quando a gente trabalha com mulheres, automaticamente a gente se compara um pouco mais, ou a gente se espelha um pouco mais. Como é que isso também foi construído para ti, para tua melhora, para tua consciência, e assim, falo de consciência alimentar, claro, das questões emocionais. Como é que foi essa transformação também da Camila Padilha? Tu sabe, Fer, que essa questão, quando eu descobri, porque todo mundo acaba se comparando, né? Quando eu parei de me comparar com as outras pessoas e ver o potencial que eu tinha, eu comecei a mudar. Eu comecei a ver essa transformação. E uma das estratégias que eu percebi que mudou na minha vida, assim, essa comparação e tudo mais, foi essa questão de saber como é que eu sou, meu biotipo. Como é que eu vou melhorar? Eu não vou me comparar com a outra, porque eu não vou ser igual. Eu não vou ser que nem uma Gisele, aquela coisa assim, magra. Nunca na vida eu vou ser. Mas eu posso melhorar os pontos fracos e acentuar os pontos fortes que eu tenho no meu corpo. Entende? Então, ali eu comecei a administrar. Eu sou uma pessoa muito melhor, mais bonita do que quando eu tinha 20 anos de idade. Ai, que maravilha. Né? Eu também me acho mais bonita agora, com 42. Porque eu tenho mais maturidade para isso. Eu entendi que a alimentação ela é uma coisa constante, né? Eu não posso fazer nada radical. Se tu faz alguma coisa radical e não tem uma constância, ela não se sustenta. O treino é a mesma coisa. Às vezes eu não estou muito cansada, falo, ai, não vou treinar, mas eu vou ali, vou fazer 10 minutos, cumpri. No outro dia, mais um pouquinho, e mais um pouquinho, e mais um pouquinho. Nada radical. E tu já identificou qual é o teu gatilho alimentar, por exemplo? O meu gatilho alimentar? O meu, por exemplo, é lanche, né? O meu é doce, Fê. Doce. Tá. O doce, aquele doce que acalma, sabe? Que libera dopamina, que tu fica assim, num dá de dopamina. É isso que acontece comigo, assim, é o doce, meu gatilho, né? Agora eu tô E tu chicoteia, assim, depois de comer doce ou não? Ou comi doce e aí eu vou lá e treino e segue a vida e tá tudo certo, ou não? Eu fazia isso, Fer. Eu comia o doce e falava, agora eu vou treinar, enlouquecidamente. E não adiantava, porque isso me dava mais compulsão. Vou comer de novo, então se tornava um vício, um ciclo vicioso. Eu comia o doce, treinava enlouquecidamente, ia de novo, e não. Eu entendi que eu me permito
Olha que chave legal né? essa. Momentos de prazer comendo os doces em determinados dias da semana. Hoje eu vou comer uma torta, eu tô com muita vontade de comer, eu vou comer, mas depois eu vou seguir a vida normal. Eu não vou me matar treinando, eu não vou me enlouquecer treinando, eu vou manter a mesma constância que eu tinha, porque isso vai me acalmar. Porque quando você come compulsivamente, assim, um doce, por exemplo, fala assim, ai, por que que eu comi? Aquilo ali te gera mais ansiedade, tu fica mais frustrada ainda porque comeu. Então, isso é muito ruim para a tua cabeça. Então, quando tu começa a administrar que eu posso, eu me permito, isso te torna muito mais leve, tanto o relacionamento com a alimentação, quanto com o exercício. Lindo demais. E assim, né? Eu acho que vale a gente escutar também com o coração tudo isso que a Camila está dizendo, porque quem aqui nunca passou por essa fase de compulsão alimentar, por essa fase de extravasar nas questões de comida, de alimentação ou de qualquer outros vícios que sejam, essas questões emocionais, passou por dificuldades de imagem, né? Um pequeno transtorno lá na adolescência ou depois que voltou na maternidade. Então, eu acho que essa acolhida que tu traz, Camila, ela é uma abordagem muito válida e até mesmo muito inspirador, né? Porque quando a gente te olha assim e pensa, cara, que bração maravilhoso, e ela é personal, e ela tem o abdômen todo trincado, muitas vezes a gente acha que é fácil para ti também. Não. Então, assim, Camila, nós temos aqui uma dinâmica muito legal. Aqui entre nós temos essa possibilidade também de desconstrução dessa Camila que faz tudo isso, que aparecem super bem no Instagram, nas redes sociais e aqui. Mas eu quero te convidar para tu retirar uma carta, que é justamente uma carta que ela não traz só mais uma possibilidade de abordagem aqui para nós, mas ela traz aí para você que está em casa essa questão de, olha, vamos olhar um pouquinho para si também, que é tudo isso que nós estamos já falando aqui, que é essa parte de conscientização corporal, de análise emocional, do quanto que você aí de casa pode transformar a sua vida e pode trazer as suas questões de uma forma mais leve. Então, Camila, por favor, eu te convido. A hora mais esperada. A hora... Fê, adoro essas cartinhas poderosas. Às vezes eu mando uma mensagem pra Fê e falo assim, ó, Fê, tira uma cartinha pra mim. Por favor, uma carta. Uma Então, carta, por uma favor, carta, eu uma te carta. convido a primeira. Tu sabe como é que é? Essa já sei como é que ela batida. diz. Vamos lá. Isso aí. Tum. Uau! Gente! Oi, querida. Como foi pra você? Milagre. O que te veio a primeira coisa na cabeça, Camila? Eu acho, né, que... Ai, gente, eu vou me emocionar. Então, vai, nega, fica à vontade. Eu acho, assim, que nem... Eu sou muito grata pela minha vida, pelas escolhas que eu fiz, né? E eu sempre digo, assim, que eu acho que a minha vida é um milagre perante a tudo que eu passei, vivi, né? Numa adolescência mais conturbada. E hoje, poder ajudar outras pessoas com esse mesmo propósito, para mim, acaba sendo um milagre. Então, eu digo que... Ainda mais as meninas que buscam, assim, a espera de um milagre, né? Eu digo, assim, que não precisa de milagre. É só vocês fazerem aquilo que tem que ser feito, com paciência, com constância. E Com método, principalmente, método. orientação, né, Camila? Todo mundo consegue ter uma versão melhor de si mesmo. E assim, se tu pudesse dizer para cada uma das pessoas que está aqui nos assistindo, e que eu sei que a maioria vão ser mulheres, que a maioria vão se identificar com a Camila, vão se identificar comigo, porque não é à toa que a gente está aqui conversando sobre tudo isso, né, Camila? Essas questões de transformação pessoal, elas têm que começar pelo primeiro passo. Então, se tu puder transmitir para essas mulheres que assim, ou não tiveram coragem, não tiveram oportunidade, não tiveram dinheiro, não tiveram tempo, ou não simplesmente pararam até agora para pensar em si, o que tu deixaria de mensagem para cada uma delas? Eu acho que essas mulheres, elas têm que primeiro olhar para si, sabe? Eu sempre digo assim, que uma mulher que é feliz consigo mesma e tira um tempo para ela mesma, ela consegue conduzir a família, o trabalho e tudo mais.
Algumas chegam assim, até mesmo assim, Cami, eu não consigo, eu não tenho horário, eu não tenho tempo. E daí eu digo assim, se você estiver forte, firme, você vai, com a mente também, né, sarada, você vai conseguir dar conta de tudo. E você vai mudar o ambiente da sua casa, você vai mudar o ambiente que você vive. Porque eu sempre digo que as mulheres, elas são o termômetro da casa, né? E se você tem esse momento de autocuidado, vai ser um diferencial enorme. Então, a primeira coisa que eu tenho para dizer para essas mulheres é: tenham esse período de autocuidado de vocês. Que seja o menor que seja o tempo e os dias da semana, mas invista em vocês com o que vocês tiverem de acesso, na mão, sem nada, com o peso do corpo, mas façam, se movam. E é uma questão até de autoconscientização, né, Camila? Porque quando a gente olha para um espelho e não está feliz com aquilo, e se sente um pouco mais pesada, um pouco mais triste, acaba contaminando o ambiente, né? Não só profissional, quanto o ambiente familiar. Sim. Acaba colocando, às vezes, no outro aquela questão de responsabilidade, de falta de apoio. Isso. Porque a gente já conversa entre nós lá no Sim. treino todos os dias, que as desculpas sempre estão prontas, Sim. né, Camila? Ou eu trabalho demais, ou eu não dou conta por causa dos meus filhos que me ocupam demais, mas todo mundo tem um período, vai acordar um pouquinho mais cedo, intervalo. Eu tenho uma aluna do Texas que mudou totalmente, ela treinava 4 horas por dia, eu falei para ela, não, você vai reduzir totalmente isso, vai passar para 40 minutos. Ela É sobre isso. Como, Cami? Vai que tu vai firme. E ela emagreceu mais de 9 quilos, Lindo. com essa transformação na mente também. Então, aqui entre nós, hoje com a Camila Padilha, eu te convido a também fazer essa transformação aí na tua vida, de uma forma leve, tranquila, é só começar. Por favor, assim, olha para ti, olha hoje, nesse momento em que tu tirou para estar aqui junto da gente, eu te convido também para estar assistindo os novos programas que são igualmente transformadores. Até o próximo. Você sabia que a água da estância é considerada uma das águas minerais mais leves que existe? Captada a 120 metros de profundidade e num local privilegiado pela natureza, a fonte está localizada em Barra do Ribeiro, Rio Grande do Sul. E é daqui que surge a água levíssima, com uma composição mineral extremamente leve devido a um solo rico em rochas de diferentes tipos e cores, é que se consagram os benefícios medicinais especiais que ela possui, fazendo com que ela seja uma água única, pura e muito leve. Nossos cuidados começam com o respeito ao meio ambiente e ao incentivo à sustentabilidade. Desta forma, compreendemos que poderemos ir mais longe, fazendo a diferença e proporcionando excelência na qualidade dos nossos produtos. Água da estância, a água como deve ser. Aqui na Urban Arts, tudo é pensado em você, inclusive para o seu conforto na hora de fazer as compras. Além do atendimento que vocês já sabem com uma consultoria expert em arte, você também tem a tranquilidade de fazer as suas compras com calma, pois nós dispomos de estacionamento para você deixar o seu carro. E aí, o que tá faltando para te vir nos fazer uma visita e levar a arte para o seu dia a dia e para o seu lar? Venha nos visitar e se encante com tudo que preparamos para você.